Eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, este Evangelho de hoje é chamado Evangelho da genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, é o Evangelho que conta, que narra a história de todos aqueles antepassados, homens e mulheres, que fizeram parte da vida histórica dos séculos anteriores ao Verbo ter encarnado e a Cristo ter saído do ventre de Maria, desde Abraão até Cristo. E às vezes não percebemos muito bem porque é que estão ali aquelas 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações de nomes estranhos que nós não conhecemos de lado nenhum, nem entendemos que sentido têm, nem que sentido possam a vir a ter. Realmente não tem sentido nenhum aqueles nomes na nossa vida porque não vivemos com eles, não os conhecemos, porque somos, enfim, pessoas às vezes preguiçosas e amorosas e apaixonadas pela ignorância. Bem, mas se tivéssemos menos preguiça, mesmo assim, teríamos coisas mais interessantes para fazermos, se calhar, do que lermos estes nomes. Então, porquê é que estes nomes estão ali, amados irmãos e irmãs? Estão ali aqueles nomes de homens e algumas poucas mulheres, mas estão algumas mulheres. Estão ali porque nós temos que entender que o Verbo, quando encarnou, Deus, quando vem e toca a humanidade, assume tudo aquilo que nós somos, no pior e no melhor que nós temos. Então, todos aqueles homens e mulheres que nós ouvimos hoje, a quando da proclamação do Evangelho, alguns desses homens são santos, alguns foram pecadores. Pecadores que não se arrependeram. Algumas daquelas mulheres foram santas, algumas daquelas mulheres foram pecadoras, que não se arrependeram, e outras que se arrependeram. E alguns daqueles homens também se arrependeram. Então o Senhor tem o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo tem na sua história, da sua vida, dos seus antepassados, pessoas como eu tenho, como vós tendes nas vossas famílias. Se cada um de vós e cada um de nós fôssemos ver, conseguíssemos saber, nos últimos 2000 anos, quem é que fez parte da nossa família, quem são os nossos antepassados, iríamos encontrar assassinos, ladrões, bandidos e santos também, e pecadores arrependidos. E Cristo também tem assassinos nos seus antepassados. David, por exemplo, é um exemplo, uma pré-figuração, ou seja, é uma pré-imagem, é já um pré-rosto, um rosto de Cristo que se anuncia 1000 anos antes do Verbo encarnado. Mas ele é assassino. Ele não manda pôr uma faca no pescoço do general Urias, mas David fica para saber porque é que ele foi assassino e porque é que ele faz parte da história antiga de Cristo, dos seus familiares. Ele toma a mulher do general Urias, ele, David, e obriga a ser sua amante, gera-lhe um filho, mas o general Urias não sabia, e o general era um dos generais dos exércitos de Israel, e David envia-o, enfim, como comandante das suas tropas. E a certa altura David que o chama, ou manda-o chamar, vem, que eu preciso estar contigo. O que ele queria era esconder o adultério, queria que Urias viesse antes para poder unir-se intimamente à sua mulher, para que ninguém desconfiasse que o filho não era de Urias. Só que Urias não vem, porque tinha que defender a Arca da Aliança. E como ele não vem, David pensou bem, se ele não vem, daqui a 4, 5 meses, a mulher já não está com 3 meses, está com 5 ou 6, já é notória a gravidez e toda a gente vai perceber que ele, Urias, que está há um ano afastado daqui da cidade, não é o pai. Entendem? Então o que é que David faz? Pede aos exércitos, às tropas, que deixem Urias no campo de batalha a certa altura sozinho. Ele sozinho é morto. Isto é um assassinato? É. Então o que é que distingue David dos outros assassinos? É que ele arrepende-se, rasga os véus do templo. Ele não podia entrar no templo, só o sumo sacerdote de Israel uma vez por ano podia entrar no templo. E David sabia que ia ser morto quando entrasse pelas portas reais e rasgasse as cortinas. Mas ele não se importa de ser fulminado. A necessidade de ele pedir perdão a Deus pelo tão incomensurável, inigualável, inexplicável, inqualificável, execrável, hediondo, medonho pecado que ele fez, é tão forte o arrependimento dele, que ele entra no santuário, pronto a ser fulminado por Nosso Senhor, por Deus. Só que Deus não fulmina. Deus não mata como fazia com toda a gente que entrava no santuário, que não fosse o sumo sacerdote, uma vez por ano. Deus não o fulmina. E ele chora, e ele põe todo o seu amor
por Deus naquele arrependimento necessário. E o arrependimento é tão forte que ele é a imagem de Cristo. 1000 anos antes, a David é a imagem do próprio Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Por isso o chamamos nele uma pré-figuração, um pré-anúncio de Cristo. Bem, voltando à história de nosso Senhor Jesus Cristo nos seus familiares antigos. O Verbo encarna, amados irmãos e irmãs, mas não encarna apenas numa mulher que decidiu ser santa, que é a mãe de Deus. E ele tem, nos seus antepassados, como eu disse, homens e mulheres, uns santos, outros arrependidos, outros que eram pecadores, que não se arrependeram. Tem de tudo aquilo que a humanidade tem. O Senhor não escolheu que todos os seus antepassados fossem santos. Não, da família de Cristo, os familiares de Cristo, desde Abraão, durante esses 2000 anos, traçados de Abraão até Jesus, nosso Senhor, Deus Salvador Jesus Cristo, saído do ventre de Maria, nesses 2000 anos, Cristo só tem santos e santas nos seus antepassados. Não, tem de tudo aquilo que nós temos. Então o Verbo assumiu plenamente a realidade santa e a outra que não é santa, de pecadores arrependidos e daqueles que não se arrependem, daqueles que querem amar a Deus e daqueles que o negam. O Senhor tem na sua história familiar todos esses e essas. Então o Verbo de Deus assume a natureza humana na plenitude daquilo que ela é, até nos antepassados. Amados irmãos e irmãs, isto é para termos a certeza que o Senhor nosso Deus não veio no Antigo Testamento, como os judeus pensavam, apenas para beneficiar e para galardoar os ricos, os politicamente corretos, os socialmente aceitáveis, os, enfim, expoentes máximos da sociedade. O Senhor vem sobretudo para todos e sobretudo para todos, sobretudo para aqueles que no meio de todos são desconhecidos desses mesmos todos, são invisíveis, não têm rosto. E Cristo é o rosto daqueles que não o têm. É a voz das bocas que são obrigadas a ficarem caladas. É a voz dos pecadores que se arrependeram. Este é o Verbo de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, eu peço que neste ano, que agora começa, hoje, no primeiro dia, todos nós temos direito agora às nossas festividades, às festividades com as famílias, tudo isso é verdade. E o que é que nós fazemos sempre? Pedimos um ano novo, com muita saúde, com muita paz, com amor, que Deus nos dê tudo aquilo que faz falta à nossa vida, que é necessário, que é importante, do qual necessitamos. Mas se calhar seria importante nós começarmos por agradecer a Deus, antes de pedirmos mais, seja o que for, tudo aquilo que Deus nos deu no ano que passou. E não agradecermos apenas as coisas boas. O que é que nós agradecemos a Deus? Quando agradecemos, obrigado, Senhor, pelo cancro que extirpaste, que arrancaste de mim. Obrigado porque a minha filha e o meu filho entraram na universidade com boas notas. Obrigado porque estive doente e me curaste. Mas é sempre agradecer pelas coisas boas. Já pensámos alguma vez agradecer pelos momentos difíceis? Pelas doenças que tivemos? Agradeçamos ao Senhor. Pelos sacrifícios dolorosos que passámos neste último ano, os que o passaram, ou que os passaram, agradeçamos a Cristo. Por termos sido atropelados, obrigado, Senhor, por ter sido atropelada na minha vida. Atropelada realmente por um carro, uma bicicleta, um trator, o que fosse. Obrigado, Senhor. Obrigado por não me amarem. Obrigado por terem dito tão mal de mim este ano. Obrigado por me verem com fome e não me terem dado comida. E mesmo assim, Senhor, eu estou aqui, nestas primeiras horas deste ano, diante de Ti. Obrigada pela força que me deste no sacrifício para o qual não tinha forças de enfrentar. Obrigado, Senhor. Amados irmãos e irmãs, porque é que eu vos digo isto? Parece quase uma coisa assim, de história estranha e rara. Porque não há júbilo, não há alegria. Isto que eu quero dizer, que não venha da fonte da água viva. A água sai da fonte, não é? Também a alegria sai do sacrifício. E porquê que sai do sacrifício? Porque quando nós fazemos algo pelos outros, nós abdicamos de algo que é nosso. Deixamos de ter algo que tínhamos e deixamos de ter para dar. Ou deixamos de estar com a nossa família para irmos estar com outras famílias que precisam de nós. E por aí fora, e por aí fora. Adiante. Então, nesse sacrifício, Deus vê que nós não pensamos em nós e pensamos nos outros. E os outros são o próprio Cristo. E o Senhor enche
todo o nosso espaço interior, esvaziado do nosso egoísmo, esvaziado das nossas pensadas necessidades, e torna-se presente na nossa vida e dá-nos a sua alegria e todo o seu amor em cada um de nós. De repente nós não sabemos porque é que estamos felizes nem alegres, nem conseguimos encontrar palavras para qualificar a alegria que sentimos, às vezes por uma pequenérrima coisa que fizemos, mas na qual nós estivemos inteiros, como o Verbo esteve inteiro quando encarnou, assumindo todos os pecadores, ladrões, santos, santas e também assassinos, arrependidos, como citei há pouco, nos seus antepassados. O Verbo esteve inteiro. E quando o nosso Deus triúnico, Pai, Filho e Espírito Santo, vê que nós estamos inteiros também nesta vida, em função das necessidades daqueles que tudo precisam, o Senhor preenche-nos. Deus não nos criou. Às vezes nós podemos pensar, e agora o sacrifício é uma coisa triste. Nós confundimos sacrifício com tristeza. Sacrifício é uma coisa pesada, uma coisa que conduz à tristeza, não. O que sacrifício deve conduzir sempre à alegria, maior alegria de Deus. Então, Deus não nos criou para sermos tristes, nem andarmos aí a arrastar-nos pelos campos, sacrificados, com a cruz às costas. Nós pegamos como Cristo pegou na cruz cá embaixo no Calvário, vamos até lá acima e depois, no sacrifício semelhante ao dele, deixarmos pregar no sacrifício desta vida, como aquele que levou o Senhor à cruz. Mas a cruz terminou ao terceiro dia. Os nossos sacrifícios também não são eternos. Começam aqui e o irmão nosso precisa da nossa ajuda por uma semana, por 2 dias, por um mês, não é por toda a vida. Não vou dar mais exemplos, porque é o dia de Ano Novo, não vou alongar muito. Mas só para saberes que sacrifício é sinónimo de alegria. Sacrifício não é sinónimo de tristeza. Quem não entender isto, um dia pergunte-me e com mais tempo eu explicarei melhor. Desejo a todos vós um ano novo, santo, abençoado, pleno de saúde e de amor, e um ano também no qual nós consigamos, no dia de hoje, dia 1 de janeiro de 2023, conseguirmos, por agradecer o que tivemos no ano anterior, antes de pedirmos seja o que for, para o novo ano. E começando por agradecer, não as coisas boas que tivemos, mas começando por percebermos que é importante agradecermos aquelas que o mundo acha que foram coisas más na nossa vida. Não foram más, não, foram boas, só foram muito difíceis. Mas Deus ajudou-nos a entrar no novo ano. Não padecemos ainda da morte, que tomou alguns para o túmulo. Que o Senhor vos abençoe. Ei, no novo ano, já falei de túmulo no primeiro dia, mas o túmulo não é símbolo de morte, é símbolo de vida. É de lá que se vai para o reino dos céus. Não é de lá que se vai para mais fundo na terra. Então, que o Senhor abençoe aqueles que vão ser ressuscitados e ressuscitadas no dia da ressurreição. E que nós comecemos já a ressuscitar hoje, neste início de novo ano, para sermos pessoas renovadas. Todos nós. E renovados. Que Deus proteja, guarde, abençoe, rezem por todos vós e pela Igreja, pelo mosteiro, pelas irmãs, monjas da nossa Santa Igreja. E pelos nossos doentes e por aqueles que estão nas prisões e que não são visitados, ou poucamente visitados, perdoai-me poucamente, por todos os que têm fome, por todos os que estão nas guerras, por todos aqueles que necessitam de amor e que nunca ouviram uma palavra, quanto mais um abraço ou um beijo de amor. Que o Senhor se lembre de todos eles, mesmo que não nos recordemos dos nomes, dos que conhecemos, e certamente não sabemos os nomes daqueles que vivem noutros países, noutros continentes, que nunca vimos nem veremos. Mas o Senhor nosso Deus a todos vê e junto de todos está. Lembremos só, o Senhor nosso Deus, que eles estão lá e nós estamos cá. E nunca estaremos com eles, nem eles connosco. Mas o Senhor estará presente junto de nós e deles. Então, oremos para que Deus tome conta dos nomes que nós desconhecemos e que os ame como nós procuramos amar um filho, um pai, um avô, uma mãe ou até um amigo, uma amiga. Um santo e feliz ano de 2023. Glória a Ti, ó Cristo, nosso Deus e nossa esperança. Glória a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.